nessa dica a gente vai mostrar como diminuir a quantidade de caracteres por segundo de uma legenda, aumentando o tempo de exposição dela na tela. Nesse caso a gente tem essa legenda, eles querem que você mate a Tiff, que tem 20 CPS, 20 caracteres, 20.9 caracteres por segundo. Bom, como o nosso padrão é 18, a gente vai tentar diminuir isso aqui para no máximo 19, ou que fique abaixo de 20 CPS. A velocidade de leitura 31.1. Bom, nesse caso a gente percebe que quando a personagem começa a falar, eles querem que você mate a Tiff, ela começa a falar nesse ponto aqui, e não nesse aqui onde começa o tempo da legenda. Então o que a gente faz? A gente vai diminuir essa legenda anterior para que a gente possa aumentar o tempo dessa aqui. Na realidade essa legenda ela termina por aqui, então a gente diminui, clica aqui, seleciona a área, arrasta de volta, diminui o tempo, percebe que a frase anterior que tinha 13.1 CPS, à medida que a gente vai movimentando, perceba que isso aqui, ó, que a frase anterior, que é essa que está selecionada, vai diminuindo o tempo também, vai aumentando a quantidade de caracteres por segundo. Ó. Então a gente tem uma velocidade boa na anterior, que é 14.2, e tem espaço para aumentar essa legenda, o tempo de exposição dessa legenda. Está 20.9, puxando para cá, a gente diminui para 17.8, que ficou abaixo do limite máximo que a gente utiliza, que são 18 CPS. Bom, essa é uma dica. A seguir a gente vai mostrando outras dicas à medida que for aparecendo as necessidades, e aí a gente vai demonstrando como que se faz em cada caso específico para enquadrar o tempo das legendas de acordo com o seu tamanho. Bom, continuando essa mesma legenda, a gente vai mostrar também outra possibilidade que tem nesse caso de aumentar o tempo de exposição da legenda na tela para facilitar a leitura. Bom, a gente já adiantou um pouco o início dela, que é para o início correto, já que o personagem começava a falar nesse tempo, né? E agora a gente vai fazer a legenda a seguir, o personagem começa a falar exatamente nesse ponto aqui. Nesse ponto ele começa a falar. Então a gente pode adiantar um pouquinho a coisa aqui, marcar essa posição, perceber o seguinte: 17.9 caracteres por segundo tá é uma velocidade boa, porém a gente pode aumentar diminuir essa velocidade, aumentar o tempo de exposição para facilitar ainda mais a leitura da legenda. Então o que a gente faz? A gente vai atrasar o início da legenda seguinte, que ela está começando muito antes do tempo da fala, diminui um pouco para cá, dá justo numa posição de mudança de cena, e aumenta isso aqui. Então, ó, eles querem que você mate a Tiff, ficou agora antes estava com 17, agora está com 15.4, ficou excelente para a leitura. Outra coisa interessante para se falar é cuidar para que a legenda que vem a seguir, no caso que a gente estava mexendo, ela não fique muito rápida. Então eles irão machucar, ficou com 12.2, que está muito bom para se fazer uma leitura, mesmo quem tem uma leitura lenta consegue ler isso aqui facilmente. Assim, dessa forma fica perfeito a leitura, tanto da que a gente quis melhorar, quanto da próxima que vem a seguir. Bom, outra coisa importante para se ressaltar nesse tipo de gráfico, que é o gráfico do som do filme, são essas linhas amarelas com as laterais em degradê. Cada linha dessa, cada marca dessa no gráfico significa que nesse ponto tem uma mudança de cena. Isso é interessante se usar quando está fazendo uma legenda, porque fica mais fácil para o usuário identificar uma mudança de fala, de comportamento da cena em si,
quando a legenda também começa ou no início ou ela acaba no final da cena, porque eventualmente uma cena começa com as pessoas falando em determinado ambiente e a cena seguinte ela passa para um outro ambiente totalmente diferente, que não teria sentido aumentar o tempo de exposição na cena seguinte se o usuário vai ler a legenda e não vai perceber a cena a que aquela legenda faz referência na tela, já que a cena mudou. Então é importante eventualmente se notar se quando a gente está arrumando uma legenda, se passando ela para outra cena, essa próxima cena tem a ver com a cena anterior. Ela não muda de ambiente totalmente. Por exemplo, alguém está falando dentro de uma cabine telefônica, alguma coisa, e a cena seguinte é uma conversa dentro de um carro. Então, eventualmente, as cenas não têm correlação. Por isso é importante perceber esses pontos de mudança de cena. São essas linhas amarelas inteiras, sem ser pontilhada.